O Supremo barrou em boa hora, né? Porque assinar uma medida provisória com este conteúdo, que de um lado é cancelar um aumento que estava votado e previsto, uma reposição salarial dos servidores públicos, e de outro lado diminuir o salário deles ainda mais porque queriam agregar mais 3% de contribuição previdenciária. Então o governo Temer ele tem se pautado por esta lógica, ele quer fazer do servidor público um bode expiatório, né, para todos os problemas que o Brasil tem. E o servidor público ele é solução para o Brasil, não é problema para o Brasil. Então não pode fazer o que o governo está fazendo, porque esta política é muito antiga e velha, e já teve o período em que fizeram a propaganda do chamado caçador de Marajás, que era o Collor à época, e acabou como acabou a coisa. Então, em boa hora, o ministro Lewandowski diz, olha, dentro da lei, respeitando o devido processo legal, tem que preservar o aumento que foi votado, que é uma reposição, na verdade, inflacionária para os servidores, e não pode aumentar a contribuição previdenciária através de uma medida provisória num canetaço. Uma segunda pergunta, deputado, o senhor tem na ponta da língua. Nós tivemos anos de retrocessos. Nesses retrocessos, a reforma trabalhista talvez tenha sido aquela de maior impacto. Vou pedir para o senhor elencar os impactos dessa reforma e o que pode acontecer com o futuro do nosso país a curto e médio prazo com essa reforma ativa. Primeiro eu vou traçar um paralelo, né? Porque hoje, neste momento em que nós fazemos essa entrevista, o governo, com o nosso dinheiro de todos os brasileiros, está mentindo na televisão sobre o que acontecerá com o Brasil se não for aprovada a antirreforma da Previdência deles. E mentindo para o trabalhador brasileiro, dizendo que nada vai mudar para ele. Quem assiste aquela propaganda tem a sensação que a reforma da Previdência que o governo Temer quer votar não vai mexer com a vida de ninguém. Se não fosse mexer com a vida de ninguém, não precisava votar, né? Então ela vai mexer e muito com a vida de todos nós e muito especialmente com a vida dos trabalhadores que se aposentam com os menores salários. Por que eu lembrei disso? Porque quando eles votaram a antirreforma trabalhista, eles também diziam que aquilo ia modernizar, que ia melhorar as condições para o trabalhador, que ia gerar mais emprego. E o que está acontecendo hoje na prática, infelizmente, depois que esta antirreforma entrou em vigor? É uma espécie de retorno a um processo de escravização do mundo do trabalho. Por exemplo, há poucos dias atrás, uma universidade no Rio de Janeiro, a Universidade Estácio, se não me engano, demitiu 1.200 professores para recontratá-los um mês depois, numa condição mais precária e com menores salários, que era exatamente o que nós dizíamos que ia acontecer. Esta questão da Estácio teve toda uma repercussão pública, que foram 1.200 professores ao mesmo tempo, mas isso está acontecendo neste momento com milhares de brasileiros que estão sendo demitidos para serem recontratados ou às vezes não serem recontratados. E a outra coisa que está acontecendo na prática é o chamado resultado daquilo que eles chamaram de contrato intermitente, que é realmente uma volta à escravidão. Pessoas sendo contratadas para trabalhar 4, 5 horas por dia, às vezes só sábado e domingo, com baixíssimo salário, pessoas que não vão ganhar nem o salário mínimo por mês e, portanto, não podem nem contribuir para garantir o seu rendimento, o seu benefício previdenciário no futuro. Então é um escândalo isso que aconteceu, e eu tenho dito que um dos nossos compromissos com a volta do presidente Lula à presidência da República é encaminhar um referendo revogatório para que o povo brasileiro decida se quer voltar à legislação trabalhista anterior ou se quer manter isto que o governo Temer chamou de modernização, que na verdade é um atraso nas relações de trabalho no nosso país, porque está diminuindo renda, diminuindo salários e com isso gerando mais recessão, porque isto corta os recursos que circulam no mercado interno e isto gera desemprego no país. Até antes de entrar no próximo tema, o senhor citou a previdenciária, mas acho que é importante eu relembrar, inclusive o partido entrou na PGR para que o governo devolva o dinheiro da publicidade da reforma previdenciária, porque é uma publicidade mentirosa, é isso? A publicidade é mentirosa porque ela diz que nada vai mudar e muita coisa vai mudar, especialmente para o trabalhador mais pobre. Por exemplo, um casal de aposentados onde a esposa ganha R$ 1.500 e o marido ganha R$ 2.000 de aposentadoria. Se este trabalhador morrer, ao invés de deixar os 2.000 de pensão
para a sua companheira e ela continuar vivendo com os R$ 3.500 de renda, nesse exemplo que eu estou dando, a companheira teria que escolher um dos dois salários, e se ela escolher o do marido, que é maior, como pensão de 2.000, ainda corta 40%, cairia para 1.200. Então, nesse exemplo que eu estou dando, este casal que vivia com R$ 3.500, a viúva vai passar a viver com R$ 1.500. Esta é a antirreforma que, teoricamente, seria para combater privilégios. Inclusive, hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ingressou na Justiça também pedindo a retirada da propaganda do ar, pelo motivo de que ela não informa a população brasileira. Ela deforma a opinião pública, mentindo e manipulando dados que não condizem com a realidade. E a última questão, como prometido, resistência. Conversei com a Érica Cocai ontem, aqui no plenário, e ela falou, tivemos retrocessos, mas tivemos resistência. Importante é continuar resistindo, né? Vamos resistir ao quê o ano que vem? Previdenciária, ataque a bancos públicos, ataque a setor elétrico? Nós temos muitas resistências a fazer, essas que tu citaste sem dúvida. Não podemos deixar votar esta antirreforma da Previdência. Temos que fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para defender um projeto de nação, para defender o patrimônio público brasileiro que foi construído ao longo de décadas, e em muitos casos em mais de um século, por diferentes gerações de brasileiros, como é o caso do nosso sistema elétrico. E, acima de tudo, nós temos que defender a democracia brasileira. Nós temos que defender o nosso direito de votar para presidente da República em eleições livres e diretas e que não sejam fraudadas pela retirada à força de Lula da eleição presidencial. E outro alerta que eu faço para a opinião pública brasileira. Os setores que organizaram o golpe parlamentar que derrubou Dilma e colocou Temer na presidência manobram dia e noite para que não haja eleição em 2018, para que, se a eleição ocorrer, Lula seja impedido de concorrer e, com isso, fraudar a eleição. E uma terceira vertente é a chamada vertente do parlamentarismo, que seria transformar o voto do brasileiro num voto que não decide quem será o presidente da República. Trocar o voto dos milhões de brasileiros que escolhem o presidente da República diretamente hoje, através do voto de cada um de nós, e entregar para os 513 deputados, num grande acordão entre deputados, escolher quem será o presidente da República. Se o parlamentarismo estivesse em vigor no Brasil, Eduardo Cunha seria presidente da República, Temer já teria sido presidente da República antes deste golpe parlamentar que o colocou indevidamente na presidência. Então nós não podemos permitir que o parlamentarismo prospere no Brasil. Temos que garantir a presença do presidente Lula na eleição, para que ela seja uma eleição livre em que o povo brasileiro possa escolher quem de fato quer na presidência da República. Como eu tenho dito, Lula pode ganhar ou perder uma eleição, mas a democracia brasileira exige que Lula dispute a eleição. E, por fim, evitarmos aquele que também é um apelo de parte de quem organizou o golpe, que seria cancelar as eleições do próximo ano. Então temos muita resistência, muito trabalho, estamos motivados para isso no ano de 2018, para que este ano de 2018 que está entrando seja o ano de virar esta página na história, que é a página do golpe parlamentar, que está trazendo tantos prejuízos para os brasileiros, como nós temos acompanhado ao longo deste último ano.